Como é que vocês estão? Ah, que bom, a tia também está bem. Estão preparados para mais uma aula de ensino religioso? Isso, então vamos lá junto com a tia, né? Hoje nós vamos ver, olha o assunto, o que são os ritos e os rituais. Vamos lá? Qual a diferença? Tia, são os nomes bem parecidos, né? Ritos e rituais. Mas o que será? Qual a diferença desses dois nomezinhos? O que são ritos e o que são rituais? Vamos ver aqui o que são os ritos primeiro, tá certo? Os ritos religiosos são gestos sagrados e simbólicos que acontecem em várias religiões, certo? São os ritos, os gestos sagrados que a gente faz, seja qual for a denominação da religião que a gente faça parte. E os rituais são o quê? São as cerimônias desses ritos, como eles acontecem no decorrer do começo, o meio e o fim desses rituais, tá certo? Exemplo, quem participa de alguma religião do cristianismo, por exemplo, que vai se batizar na igreja católica ou evangélica, tem o rito, os rituais de quê? Do sacramento do batismo. Dentro desse ritual, desse ritual do batismo, tem alguns ritos. O começo do batismo, como é o começo do batismo, como é o meio, como é o fim. Sempre, exemplo da igreja católica, sempre começa com a pregação da palavra, né? Depois a criança vai receber, o adulto, ou o jovem, ou o adolescente, vai receber o óleo que vai ser passado no peitinho. Então isso aí são que? Gestos simbólicos. Tem um momento que é levado para a pia batismal e joga água na cabeça da criança. Então isso aí é rito. São gestos que acontecem no ritual do batismo. Nas igrejas evangélicas tem a pregação da palavra, depois o adulto vai para o rio, ou o jovem, né, vai para o rio, o pastor entra junto com aquele que vai ser batizado, né, vai ser mergulhado nas águas do batismo, como o evangélico fala, e ali o pastor em oração mergulha quem vai ser batizado, né, que vai estar passando de uma vida para outra. Então é todo um ritual que acontece. Então, rito são os gestos que vai acontecendo e que tem um significado para cada religião, né? Que nós não estamos aqui querendo dizer qual é a certa ou qual é a errada, se é correto acontecer daquela forma. A gente está aqui dizendo como é que acontece nas religiões diversas, porque não é só no cristianismo, ou seja, na igreja católica e na evangélica, que acontecem esses rituais, não. Em todas as denominações existem esses ritos e esses rituais, tá certo? Nas celebrações. Então, em todas as tradições religiosas, eles possuem os mais diversos rituais que a gente possa imaginar, tá certo? Tem umas ocasiões que são mais importantes, aqueles rituais que chamam mais atenção, que são mais prolongados, que tem mais gestos simbólicos, que são mais detalhados. Porém, todos são importantes para os seguidores daquela religião. Quem participa da Igreja Católica vai achar importante todos os rituais que acontecem na Igreja Católica. Quem é protestante, os evangélicos, vai achar importante e vai respeitar o espiritista, o espírita que participa do espiritismo, vai aceitar, concordar e vai amar os ritos que acontecem na sua religião, bem como o candomblé, bem como o Xexonoé. Então, todas as religiões têm os seus ritos e os seus rituais, que a gente tem que respeitar essa diversidade de ritos e de rituais que acontecem. Tem alguns rituais, por exemplo, que são, nas igrejas evangélicas tem o culto
Olha que interessante, ali é um ritual, vocês sabiam disso? O culto é um ritual. E dentro do culto, tem vários ritos. Tem o momento da pregação da palavra, tem o momento do louvor, tem o momento em que o pastor pergunta se tem alguém ali que quer declarar sua vida para Deus, né? Quer se converter a Deus. Tem um momento em que vai ofertar, onde passa dinheiro, a sacolinha recolhendo dinheiro, né? Tem o momento da oferta. Então, alguns ritos dentro da celebração do culto, do ritual do culto. Na Igreja Católica, temos o quê? O que a gente chama de missa. É um ritual, né? Esse ritual, dentro da missa, acontecem vários ritos, vários gestos. Quem é católico sabe muito bem que tem a hora quando a gente entra na igreja, que a gente se ajoelha, a gente reza. Tem a hora da pregação da palavra, do evangelho, das leituras, do salmo. Tem a hora da paz, de pedir o perdão a Deus, né? Então tem vários ritos, vários gestos. Tem também a hora da oferta, tem a hora da comunhão, né? Que a gente vai receber Jesus na Eucaristia. Então, isso aqui são ritos que está dentro do ritual da missa, né? Os evangélicos, a gente recebe Jesus na Eucaristia, que chama, né? Os evangélicos chamam esse momento de participar da ceia. É igual, tia? Não, tem algumas diferenças, mas que o significado é o mesmo. Olha só que interessante. A ceia e receber Jesus Eucaristia é o mesmo significado, apesar de estar em religiões diferentes e praticado esse ritual de forma diferente, porque não é igual de uma igreja para outra. Porém, o significado é o mesmo, receber o corpo e o sangue de Cristo, tá bom? A gente também está participando da ceia do Senhor quando a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, tá bom? Mas é feito de forma diferente, né? Por exemplo, quando os espíritas estão reunidos no seu salão pregando a palavra, né? Ali são reuniões de prece. Tem também um ritual, né? Essa reunião de prece é um ritual que segue cheio de gestos, de ações que são chamadas de ritos, tá certo? A igreja chamada Seichonoe, a religião chamada Seichonoe, eles têm um culto que eles fazem um culto para os antepassados. Olha só, a gente, católico, quem é católica, eu sou, nós celebramos a missa do 7º dia por alguém que já faleceu. Mas eles, olha que interessante, eles fazem para todos os antepassados dele. Então entra todos aqueles que vieram antes dele, avô, bisavô, até aqueles que eles nunca conheceram, né? Então essa religião faz isso daí, tá certo? São exemplos de alguns rituais. E tem alguns rituais que eles marcam, eles chamam de rituais de passagem. Que é isso, tia? As religiões dizem assim, que é quando você vai deixar a vida que você tem agora e você vai passar uma nova vida. Exemplo, batismo. Em todas as religiões é um ritual chamado ritual de passagem. Você tem uma vida que você vive no pecado, que você vive da forma que você quiser. Quando você é batizado, você é convidado, é chamado, convocado a ter uma nova vida. Que vida é essa? Porque ali você vai receber o Espírito Santo, vai receber Deus e você vai ter que viver segundo a palavra de Deus. Então você é uma nova criatura. Essa daí é de passagem, certo? Um outro exemplo. O casamento é um ritual também de passagem, né? Quando a gente é solteiro, cada um leva a sua vida, vai para um canto, vai para o outro. Quando é criança, feito vocês brincam, aí vai crescendo, arruma um namorado, uma namorada. Se der certo,
legal, casa, noiva, casa. E quando casa, aí muda, você passou de uma vida, você era solteiro e você passou a ser casado, mudou de vida. Então, por isso que chama de passagem, porque você vai mudar de vida. Outro sacramento, outro ritual, sacramento não, outro ritual que chama de passagem no candomblé, quando as crianças vão receber o nome, olha que interessante, é para eles todo um ritual. Não é escolhido de qualquer forma. No candomblé, eles preferem escolher o nome da criança depois que a criança nasce. Aí leva para lá, para o salão deles, para o terreiro deles, e ali vai fazer a escolha do nome. Olha que interessante. Então tem todo um rito, porque tem vários gestos dentro daquela celebração. Os ritos são as ações, os gestos. O ritual é a celebração de todas essas ações juntas. Então, no candomblé é lindíssimo como é feito essa escolha, essa passagem de uma vida para outra. O bebê que não tem nome, que não é reconhecido, ele vai receber o nome ali perante toda a sua comunidade do candomblé e vai fazer essa passagem de vida, tá? Nas tradições indígenas, quando a criança nasce, tem também os seus rituais, que é uma passagem também, considerado um ritual de passagem, tá? Vai sair do ventre da mãe, da barriguinha da mamãe e vai vir para o mundo externo. Então, aí também é um ritual de passagem. Então, tem vários rituais religiosos em diversas religiões, tá, gente? Que são chamados, né, tem os ritos, tem as ações, os gestos, e esses gestos são praticados nos seus rituais. Tem os rituais normal, né, que são as missas, os cultos, as reuniões, né, de prece, as reuniões de conversa, de oração, nas suas diversas religiões. E tem os rituais de passagem, tá? Interessante que os indígenas também têm um ritual de passagem quando você está deixando os meninos, quando está deixando de ser criança e vai passar a ser jovem, vai passar a ser adulto, então faz todo aquele ritual, porque você deixou de ser criança e vai passar a ser adulto, vai ter outras responsabilidades. Então a vida mudou. Então lá na religião indígena eles fazem toda essa preparação, faz um ritual, pinta o corpo do menino diferente, apresenta eles, fazem dança. E também acontece com as meninas, quando as meninas deixam de ser criança e passam a ser adulta, passam a ser jovem, né, tá crescendo, então se faz também todo um ritual. Diferente dos meninos. Os meninos, eles fazem questão de apresentar para todo mundo. As meninas, eles resguardam, guardam as meninas lá na casa deles e depois é que eles fazem uma festa, pinta ela de forma diferente. Então, tudo isso, gente, para mostrar que toda religião, qualquer denominação religião, vai ter os seus ritos. Alguns podem até parecer com o outro, outros são totalmente diferentes, porém todos são importantes para quem segue e acredita naquela crença que está seguindo, seja ela qual for a denominação religiosa, tá? E essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode perguntar e agora é hora de fazer a tarefa. Então, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!